Você já se sentiu pequeno demais para um chamado grande demais? E se te dissesse que uma simples jovem, órfã e estrangeira, foi escolhida por Deus para salvar uma nação inteira? Em um reino distante e poderoso, chamado Pérsia, onde tronos eram dourados e decretos inquestionáveis, vivia uma jovem judia chamada Hadassa. Órfã desde pequena, ela fora criada por seu primo Mardoqueu, um homem sábio e temente ao Deus de Israel. Para os persas, ela era apenas mais uma estrangeira entre os muitos que ali viviam. Mas para o céu, Ester já era uma rainha. O rei Assuero, governante de 127 províncias, havia banido sua esposa, a rainha Vasti, por desobedecê-lo publicamente. O trono estava vago. E, para preenchê-lo, o rei ordenou que todas as jovens mais belas do reino fossem reunidas em seu palácio para um processo de escolha. Um concurso de beleza imperial, onde apenas uma seria coroada. Ester foi levada contra sua vontade. Ela não pediu para estar ali. Ela sequer revelou sua origem judaica, seguindo o conselho de Mardoqueu. Durante um ano inteiro, ela passou por rituais de purificação, banhos de mirra, ungüentos caros e perfumes exóticos. Mas o que fez Ester se destacar não foi sua aparência. Foi sua graça, sua sabedoria e, principalmente, sua fé silenciosa. Quando chegou o dia de sua apresentação ao rei, Ester não pediu nada além do essencial. E ao vê-la, o coração do poderoso Assuero foi tocado. A coroa foi colocada sobre sua cabeça. E a jovem Hadassa, filha do exílio, tornou-se Ester, rainha da Pérsia. Mas mal sabia ela que, no silêncio dos corredores do palácio, um plano macabro estava sendo arquitetado contra seu povo. E seu chamado estava apenas começando. Às vezes, os maiores perigos não vêm com espadas, mas com selos reais e palavras envenenadas. No coração do Império Persa, onde tudo parecia estabilidade e riqueza, uma ameaça silenciosa ganhava força. Seu nome era Amã. Amã era ambicioso, astuto e carregava dentro de si um ódio profundo pelos judeus. Quando o rei Assuero o elevou ao cargo mais alto depois do trono, todos no reino se curvavam diante dele em reverência, todos, menos um, Mardoqueu. O primo de Ester, firme em sua fé, recusava-se a se prostrar diante de qualquer homem, pois só dobrava seus joelhos diante do Senhor. Aquilo feriu o orgulho de Amã como uma lâmina. E do ressentimento nasceu o desejo de destruição. Amã não queria apenas punir Mardoqueu. Queria exterminar todo o seu povo. Os judeus, homens, mulheres, crianças, todos. E com palavras manipuladoras, convenceu o rei a assinar um decreto real autorizando o massacre. Uma data foi escolhida. Um dia marcado no calendário da morte. Os mensageiros do rei correram pelas 127 províncias, espalhando a sentença. Onde houvesse um judeu, haveria sangue. Enquanto isso, Ester vivia cercada de luxo no palácio. Mas ela ainda não sabia. Ainda não havia escutado o choro dos seus. Ainda não sentia o peso da coroa que Deus colocará sobre sua cabeça. Mas tudo mudou quando Mardoqueu, vestindo pano de saco e coberto de cinzas, foi até os portões do palácio. Ele não podia entrar, mas seu clamor ultrapassava qualquer muro. E quando suas palavras chegaram aos ouvidos da rainha, o destino de uma nação começou a virar. Agora, Ester precisaria decidir: continuar escondida no conforto de seu trono, ou se levantar diante do império, arriscando tudo, até a própria vida, para cumprir o propósito de Deus. Há momentos em que o silêncio é traição. E a coragem é o único caminho entre a morte e a salvação. Quando Ester recebeu a mensagem de Mardoqueu, o peso da realidade caiu como uma espada sobre seus ombros. O decreto era claro. A morte viria para todos os judeus, inclusive para ela. Durante dias, ela havia vivido entre colunas de mármore e perfumes do Oriente. Mas agora, tudo aquilo parecia vazio. Porque não havia luxo capaz de esconder sua identidade diante de Deus. Mardoqueu foi direto. Disse a ela: não pense que você escapará porque está no palácio. Se você se calar agora, livramento virá de outro lugar, mas você e a casa de seu pai perecerão. Essas palavras rasgaram o coração da rainha. Ela sabia o risco. Aproximar-se do rei sem ser chamada era proibido, mesmo sendo rainha. A pena era a morte. A única esperança seria se ele estendesse o cetro de ouro. Caso contrário, tudo acabaria ali mesmo. Ester respondeu com firmeza: vá. Reúna todos os judeus de Suzã. Jejuem por mim. Não comam nem bebam por 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas faremos o mesmo.
Depois disso, irei ao rei. Ainda que não seja segundo a lei. E se eu perecer, pereci. Essas palavras não eram de desespero. Eram de fé. Durante 3 dias, um povo chorou, clamou, jejuou. O céu foi movido pela oração daqueles que confiavam em Deus, mesmo cercados por decretos de morte. E no 3º dia, vestida com as roupas reais, Ester se levantou. Seu coração batia como um tambor de guerra. Mas seus passos eram firmes. Porque ela sabia, não estava sozinha. Ela atravessou os corredores do palácio, subiu os degraus do trono, e parou diante do rei. O silêncio foi absoluto. O rei olhou. E então, estendeu o cetro. A verdade não grita. Ela espera. E no tempo certo, expõe até os segredos mais sombrios do palácio. O cetro estendido salvou Ester da morte, mas o verdadeiro desafio ainda estava diante dela. Com sabedoria e graça, a rainha não revelou de imediato o plano de Amã. Ela sabia que o coração do rei era volúvel, e que o momento certo poderia ser a diferença entre a salvação e o desastre. Com voz mansa, mas firme, ela disse: "Se for do agrado do rei, venha hoje com Amã a um banquete que preparei para vocês." O convite surpreendeu a todos, inclusive Amã, que saiu da presença real inchado de orgulho. Ele achava que estava sendo honrado acima de todos. Mal sabia ele que o banquete seria o palco de sua ruína. Naquela noite, Amã passou pela porta do palácio e novamente viu Mardoqueu, que não se curvava. Tomado pela raiva, decidiu construir uma forca de 50 covados de altura, só para enforcá-lo. A morte de Mardoqueu seria sua comemoração. Mas os céus não dormem. Na mesma noite, o rei não conseguiu dormir. Inquieto, mandou trazer os livros das crônicas reais. E ali, por providência divina, leu sobre um ato antigo de Mardoqueu que salvara sua vida, um enredo esquecido, até aquele instante. Pela manhã, Amã entrou no palácio para pedir a execução de Mardoqueu, mas o rei o surpreendeu com uma pergunta. O que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Pensando que era sobre si, Amã sugeriu: coloque-o em vestes reais, num cavalo do rei, e proclame sua honra pelas ruas. E o rei respondeu: excelente! Vá e faça tudo isso, com Mardoqueu. Amã, humilhado, teve que conduzir o homem que queria matar em um desfile de honra pelas ruas de Suzã. Mas a justiça divina não havia terminado. O segundo banquete estava para começar. E nele, Ester abriria a ferida que o reino tentava esconder. Quem arma a forca para o justo, esquece que Deus vê no escuro. No segundo banquete, Ester preparou mais que alimentos. Ela preparou um confronto entre luz e trevas, entre mentira e verdade. O rei Assuero, curioso com o mistério da rainha, insistiu novamente. O que você deseja, Ester? Até metade do reino te darei. E então, com coragem tremendo em seus olhos, Ester revelou: se achei favor aos teus olhos, ó rei, peço que me poupes a vida, e também a do meu povo. Porque fomos vendidos para destruição, morte e extermínio. Assuero se levantou, atônito. Quem fez isso? Quem ousaria tocar na rainha e em seu povo? Ester apontou calmamente. Um inimigo, um adversário perverso, Amã. O sangue sumiu do rosto de Amã. O palácio congelou. O rei, furioso, levantou-se e saiu para o jardim. Enquanto isso, Amã caiu de joelhos diante de Ester, implorando por sua vida. Mas o destino já havia sido selado. Quando o rei voltou e viu Amã caído sobre o divã onde Ester estava, interpretou como um ato de desrespeito, como se ele quisesse violentar a rainha no próprio palácio. Acaso ele também quer forçar a rainha aqui, na minha casa? A sentença foi imediata. Um dos oficiais revelou a existência da forca que Amã havia mandado construir, aquela destinada a Mardoqueu. Assuero não hesitou. Enforquem-no nela. E assim, o homem que tramou a morte de um povo, morreu pela armadilha que ele mesmo criou. Mas a batalha ainda não estava totalmente vencida. O decreto de morte ainda estava em vigor. E nenhuma lei do rei da Pérsia podia ser revogada. Agora, caberia a Ester e Mardoqueu encontrar um novo caminho para impedir o genocídio. O inimigo escreveu a morte. Mas Deus sempre tem a última palavra. Amã estava morto. Mas o decreto que ele deixará para trás ainda ardia como fogo sobre o povo judeu. Assinado pelo selo real, ele autorizava que todos os judeus do império fossem massacrados, homens, mulheres e crianças, em uma data já marcada. E mesmo sendo rainha, Ester sabia, a lei dos medos e persas não podia ser revogada.
Mas Deus abre portas onde não há parede. Com sabedoria, Esther e Mardoqueu se apresentaram diante do rei Assuero mais uma vez. E desta vez, Mardoqueu foi elevado ao cargo de primeiro-ministro, assumindo o lugar de Amã. A caneta que antes escrevia destruição, agora estava nas mãos de um servo de Deus. Com a permissão do rei, Mardoqueu escreveu um novo decreto, autorizando os judeus a se defenderem de seus inimigos. A notícia correu veloz pelas 127 províncias, e com ela veio um renovo de esperança. Chegou o dia da batalha. E o que era para ser um dia de luto, tornou-se um dia de livramento. Os judeus resistiram com coragem e fé, e venceram todos os que se levantaram contra eles. As cidades que antes temiam a destruição, agora celebravam a justiça. E foi assim que nasceu a festa do Purim, um memorial eterno da salvação do povo judeu por meio da coragem de uma mulher que ousou crer. Esther, a órfã. Esther, a estrangeira. Esther, a rainha. Mas, acima de tudo, Esther foi o instrumento de um Deus que não se cala diante da injustiça. Um Deus que levanta improváveis para realizar o impossível. Que transforma o medo em coragem, a humilhação em honra, e o decreto de morte, em vida. Senhor Deus. Deus de Esther, Deus de Mardoqueu. Deus que reina sobre reis e decreta a vida onde havia morte. Hoje eu me coloco diante da tua presença como Esther diante do trono. Reconhecendo que, sozinho, sou pequeno. Que muitas vezes me escondo com medo. Que calo quando deveria falar. E me acomodo quando deveria me levantar. Mas nesta oração, eu clamo. Coloque em mim a coragem que colocaste naquela jovem rainha. A mesma fé que a fez dizer: se eu perecer, pereci, mas não sem lutar pelo que é certo. Senhor, desperta em mim o propósito que dorme. Mostra-me que o lugar onde estou hoje, seja ele alto ou baixo, não é acaso, mas providência tua. Que talvez eu esteja aqui, agora, exatamente para um tempo como este. Que eu não me cale diante da injustiça. Que eu não aceite decretos de morte sobre minha casa, minha família, meu futuro. Que minha fé não esteja nos homens, mas no teu poder. Que muda sentenças, vira o jogo, derruba mães e exalta os que confiam em ti. Senhor, reveste-me da tua armadura. Dá-me sabedoria como deste a Esther. Dá-me firmeza como deste a Mardoqueu. Dá-me ousadia para entrar no lugar onde tantos temem ir. E me faz encontrar o teu cetro estendido sobre minha vida. Que todo decreto contrário contra mim caia por terra. Que toda forca armada pelo inimigo seja desfeita. E que da minha dor nasça a celebração, como o Purim. Prova viva de que tu és um Deus que não falha. Hoje eu profetizo sobre minha vida. O que era para ser morte, será livramento. O que era vergonha, será honra. O que era medo, será fé. E o que era silêncio, será voz profética. Se eu perecer, pereci. Mas eu vou crer, vou agir, vou obedecer. Porque sei que, contigo, até o impossível se curva. Em nome de Jesus. Amém.